Bom dia, bom dia. Aleluia, bom dia. Deus bom, justo e fiel. Não há nada que Deus não possa fazer por nós nessa manhã gloriosa. Amém? Já é uma ótima pregação, né? De um bom dia. Não existe nada que Deus não possa fazer por nós nessa manhã maravilhosa. Eu quero falar sobre o caminho do recém-nascido em Cristo. Por que eu quero falar hoje, passo a passo, sobre o caminho daquele que acabou de nascer de novo? Porque eu vejo que existem muitos questionamentos, muitas perguntas, e as pessoas não sabem como responder e nem sabem como fazer. A pessoa aceita Jesus e às vezes ela fica flutuando, ela não sabe como proceder. E ela acaba voltando às práticas antigas, porque quando anunciaram o novo nascimento para elas, elas não tiveram uma orientação. Então, primeiro ponto que nós temos que saber, que quando você nasce de novo, você saiu da família de Adão e você entrou para a família de Deus, não para uma religião. O grande conflito que nós enfrentamos hoje é que as pessoas nos classificam dentro de religiões e filosofias. Isso é muito prejudicial para a nossa fé. Por quê? Porque a Bíblia fala que ela só diz que existem dois tipos de família: família de Adão e a família de Deus. Todos nós um dia nascemos na família de Adão. Por que eu digo isso? Porque todos nós viemos da semente de Adão. Eva veio de Adão. Todos nós tivemos um pai e uma mãe inicial, Adão e Eva. Quer você queira acreditar ou não. Porque quando você passar para a eternidade, a hora que você chegar do outro lado, você vai descobrir que o céu é real e que o inferno é real e que não existe purgatório. Não existe um meio termo. Existem doutrinas religiosas. É por isso que você precisa, isso é saudável. E eu falo com todos vocês que estão comigo nessa manhã. Porventura vocês sabem qual é a minha confissão de fé, a confissão de fé do ministério? Você sabe aquilo que nós cremos? Está lá no site do ministério. Confissão de fé. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos no batismo das águas, nós cremos que só existe um caminho, que só Jesus é o Salvador. Nós cremos no juízo final, nós cremos na volta de Jesus. Então, você precisa, quando você vai em um lugar, você tem que saber o que aquele lugar crê. O que aquela pessoa, o que aquele líder crê. Ele crê na volta de Jesus? Não, então não é um bom lugar para você frequentar. Ele crê que Deus é um Deus que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo? Não, ele crê mais ou menos. Então, aquele não é um bom lugar para você congregar, para você ter comunhão, se reunir. Porque você precisa ter como base a Bíblia de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais lido no mundo, mais interpretado no mundo. Em todas as línguas você vai encontrar a Bíblia. Tem alguns lugares que ainda a Bíblia não foi traduzida, mas com certeza hoje com a tecnologia é muito simples você clicar online e tem todas as línguas do mundo ali para você traduzir. Então nós temos que entender que existe um caminho para o recém-nascido, existe passos que você pode dar. Nós nascemos todos pecadores. Foi nossa culpa? Não, foi Adão que fez a escolha errada. Mas graças a Deus que nós nascemos e nós podemos escolher ser da família de Deus. Eu andei 28 anos por essa terra e eu não sabia, eu tinha uma religião, só que ninguém havia me dito que eu tinha que nascer de novo. Por 28 anos eu estava morta espiritualmente, eu não sabia. Eu tinha os meus princípios, eu tinha minha educação,
Eu nasci em uma família que eu posso classificar de uma família saudável. Os meus pais não tinham hábitos imorais, meu pai não era bêbado, nem a minha mãe, não tinha esse tipo de situação na minha casa, não tinha violência no lar. Nasci numa boa família, com bom padrão. Só que todos nós estávamos mortos espiritualmente, tínhamos uma religião, só que nós não sabíamos. Então, na minha casa, eu fui a primeira a nascer, de novo. Só que nós temos que entender o seguinte: quando você nasce de novo, existe um caminho para você seguir. É que nem um bebê. O bebê nasce, ele precisa de uma alimentação saudável para ele crescer saudável. Ninguém dá comida, ninguém vai dar comida para um bebezinho. Você vai matar o bebê. Você tem que dar o que ele começa tomando leitinho materno. Depois ele vai se alimentando com uma coisa um pouquinho mais sólida, até que ele vai comer arroz, feijão, carne, etc, etc. Mas ninguém dá comida para um bebê. Isso é uma pessoa louca, que não tem entendimento nenhum sobre bebês. Assim também nós, Deus tem para nós toda uma instrução quando você nasce na família dele. Então você tem que entender que quando você nasce de novo, você saiu da família de Adão, entrou para a família de Deus. Hoje você é família de Deus. Quem é você? Qual é a sua identidade? Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu tenho uma família, hoje eu pertenço à família de Deus. Amo a minha família. Eu nasci na família Andrade. Amo os meus pais, mas hoje eu tenho um Pai celestial, que é Deus. Hoje eu posso chamar Deus de Pai. Isso para mim é uma honra. Então nós temos que ajudar as pessoas a entenderem isso, porque a volta de Jesus vai acontecer. Pode ser que não aconteça na minha geração, mas eu tenho que preparar a minha geração, a geração seguinte, para que ela continue anunciando que Deus é bom, anunciando que existe um caminho verdadeiro. Porque todos nós estamos em um caminho rumo ao céu. Nascemos, Adão nos colocou dentro de um caminho que nos leva ao inferno. Não foi Deus que manda, não foi Deus que enviou o homem ao inferno. O inferno não foi criado para o homem. A Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e os anjos caídos, não para o homem. Deus quer nos levar de volta para casa. Um novo céu, uma nova terra. Existe todo um planejamento de Deus. Se você for bem sensato hoje na sua caminhada, na sua jornada nessa terra, você vai compreender que as coisas estão mudando rapidamente. O mundo não está melhorando. Pode parecer que que esteja melhorando. Mas as coisas estão piorando. É só você olhar para a família. Porque o maior ataque de Satanás é sobre a família. Se você começar a olhar hoje os jovens como estão sendo educados. Para você hoje educar uma criança nos caminhos do Senhor, nos princípios da palavra, tem que ser um pai forte e uma mãe forte, um pai forte, uma mãe forte e corajosa. Uma mãe que tenha coragem de se edificar para dizer para o filho: eu amo você, meu filho, mas eu não concordo com esse comportamento. Eu amo você, meu filho. Eu pensava assim, meu filho, mas hoje a mamãe não pensa mais assim. Me perdoa, me desculpa. Eu eduquei você assim, mas hoje eu descobri uma outra verdade. Quando você tem filhos adolescentes que não chegaram aos 18 anos, existe ainda uma autoridade sobre você. Quando o adolescente tem 18 anos, ele é maior de idade. Hoje ele pode ser preso. Você não tem mais aquela responsabilidade que você tinha antes. Vamos assim dizer, você continua com a sua autoridade de pai. Então, existem princípios importantes, porque a vida continua, ou você não pode ignorar que um dia você vai deixar esse planeta. Eu não posso chegar para a Wanda e falar: Wanda, vou te pagar, morre no meu lugar.
Quanto você quer para deixar aí para os seus descendentes? Eu pago, morre no meu lugar. Eu não posso fazer isso. Vai chegar um momento, um dia, que esse meu corpo, ele tem validade. Por mais que eu possa passar uma porção de cremes e fazer uma porção de plásticas e tomar todos os suplementos que existem no mundo, chega um dia que o meu corpo vai cair de mim. E aí, o que acontece comigo? Você tem que saber que você é um ser espiritual. Você é imortal. Eu não consigo te destruir. Eu posso dar um tiro agora na Juliana e ela cai na minha frente morta. Mas o espírito dela eu não consigo destruir. Porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Somos eternos, imortais. E quando a Juliana cai diante de mim, imediatamente o espírito dela vai estar em um lugar. E a última lembrança dela é que ela estava diante de mim e que a Rita me matou. Depois que aconteceu com ela, ela não sabe mais se ela foi cremada, se ela foi cortada, picada, enterrada. Ela não tem mais essa noção. Ela só sabe que ela estava em uma reunião como essa, é a última lembrança que ela leva com ela. Mas ela sabe que a Rita é real, ela sabe que a família dela é real, só que não existe mais para ela a dor da separação. Para nós que ficamos, sim, existe dor. Mas para quem parte, graças a Deus por isso. Já pensou? Você ficar do outro lado desesperado porque o seu marido, o seu filho, você tem que fazer comida para ele, você tem que ninguém sabe cozinhar como você cozinha para ele, etc, etc. Porque existe a eternidade na nossa frente. Então, o menor tempo da sua caminhada é agora. O menor tempo por quê? Porque esse tempo, o limite que Deus deu para o homem foi de 120 anos. Muitos conseguem chegar aos 120 anos, ultrapassar um pouco isso, mas o limite hoje é 120 anos. 120 anos perto da eternidade é nada? É nada. E você vai descobrir que existe muita coisa pela frente. E a Bíblia diz, por que você vai escolher morrer se você pode escolher viver? Por que você vai escolher permanecer na morte eterna se você pode cair em si, como caiu em si o filho pródigo, e você voltar para casa? Porque eu vejo que chega um momento da sua vida que você vai questionar alguma coisa. É impossível você não questionar nada. É impossível você não parar para pensar, e se eu morrer hoje, para onde é que eu vou? Eu acho que todo mundo. Quando você é muito jovem, você não pensa muito nisso. Se eu perguntar para a Lívia e para a Júlia, aqui nessa manhã, e falar, vocês já pensaram se vocês podem morrer? Nem sabem, nem estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas com o que elas vão ganhar de Natal, para onde elas vão, qual vai ser o passeio para elas, o que elas vão brincar hoje. Mas quando você chega, como eu cheguei, passei dos 50, passei dos 60, você começa a pensar. Aí você começa a pensar, se foi hoje, para onde eu irei? Porque você já passou dos 60. 120 anos, estou com 62, tenho mais 60 pela frente. Então você começa a pensar. Não é mais como antes, que você acha que você... Hoje eu não posso sair por aí tomando chuva, dormir numa barraca, porque o meu corpo não vai aguentar. Pega um jovem, ele dorme na barraca, toma chuva, sai da água quente, pula na água gelada e tá tudo bem. Porque o corpo dele resiste a tudo isso, mas eu não posso fazer mais isso. Eu não posso mais subir numa árvore como eu subia antigamente e pensar que se eu cair não vou quebrar minha perna. Hoje as crianças caem, se levantam, os jovens sabem como pular, como cair, tudo bem? Então eu quero dizer para vocês que tem que haver em nós um princípio, uma base. Porque eu sei, e você tem que garantir que a sua casa chegue do outro lado com você. Eu tenho que saber que os meus entes queridos que partiram antes de mim estão lá me esperando. Vai ser uma grande festa. Só que o meu pai já partiu na minha frente. A minha
segunda mãe, que eu chamava de madrinha, já partiu na minha frente, mas partiram salvos. Os meus amigos já partiram na minha frente, muitos amigos partiram. Mas eu sei que eles estão do outro lado, estão vivos. Nesse exato momento que eu falo com você, o meu pai está vivo. Ele tem uma mente, ele fala, ele se move. Mas ele não sabe que eu estou pregando nessa manhã. Ele não pode falar comigo. Mas ele sabe que eu vou chegar. E eu sei que eu vou chegar. E eu tenho que agarrar firme a minha salvação, para quando eu atravessar, porque a Bíblia diz que quando nós atravessamos tabernáculos eternos, nós teremos amigos nos esperando lá. Glória a Deus por isso. E o céu também não é a última parada, porque o céu também vai deixar de existir quando? Quando o céu vai deixar de existir? Quando nós estivermos... Depois do julgamento, uma nova terra, um novo céu, é lá que vamos viver para sempre. Fora o milênio aqui na terra, né? Porque nenhum homem viveu 1000 anos. Jesus será o reinado de Jesus, 1000 anos nesta terra onde nós estamos com os nossos pés. Aqui vamos viver 1000 anos com Cristo. Quem partiu primeiro vai vir primeiro com Jesus, e nós que estivermos aqui na terra seremos arrebatados. Aí que vai acontecer realmente o processo poderoso que toda a terra vai enxergar, todo olho. O nosso corpo adâmico será glorificado, será transformado e teremos o mesmo corpo de Jesus, num piscar de olhos. Se nós permanecermos aqui nesse dia que Jesus estiver voltando. É por isso que, eu não falo muito sobre isso, mas eu creio, daquilo que eu conheço da palavra, que todos nós que estivermos aqui, antes da volta de Jesus, estaremos passando pela grande tribulação, que a Bíblia diz. É por isso que hoje é o tempo de você se edificar, de mudar sua maneira de pensar. E tudo é muito pessoal, é muito individual. Não dá para eu obrigar os meus entes queridos. Quando eu nasci de novo, no meu quarto, eu nasci de novo não num lugar como esse. Eu nasci de novo dentro do meu quarto, porque alguém me deu uma Bíblia de presente. E a pessoa que me deu a Bíblia de presente, ela não era como eu. E ela falou algo que realmente me deixou muito brava na época. Ela disse, você não conhece Deus. Como que alguém chega para você e diz, você não conhece Deus, Wanda? Você vai achar aquela pessoa muito petulante, muito arrogante. Mas ela tinha razão, eu não conhecia. Eu conhecia a estrutura de uma igreja, de uma religião, mas eu não conhecia o coração de Deus para mim. Eu não sabia como Deus pensava. Na minha casa tinha Bíblia, aquelas Bíblias bonitas, você tem muitos lugares, Bíblias, né? Que as pessoas deixam abertas no Salmo 91, como fosse para dar sorte. Só que não funciona. Se você conhecer um pouquinho da Bíblia, ler pelo menos os evangelhos, você vai descobrir lá em Mateus 4 que quando teve aquele confronto de Jesus com Satanás no deserto, Satanás citou o Salmo 91 para Jesus. Olha que interessante. O diabo falou da Bíblia? Falou. O diabo conhece a Bíblia em todos os idiomas da terra. Ele cita a Bíblia inteirinha para você. Só que ele só cita. É um livro para ele. Mas não é para você nem para mim. Porque existe uma palavra revelada. Deus tem um plano para cada um de nós, um plano perfeito. Um plano eterno, um plano de salvação e um plano específico. Nessa manhã, eu estou na função de presidir a reunião. Eu sou uma pastora. Só que quem trabalha em mim, isso não vem de mim, é Deus operando por meio de mim. Então, não fui eu que escolhi ser uma pastora. Eu nasci com esse chamado. Eu descobri também que eu tenho um outro chamado de governo, que às vezes eu acho que funciona muito melhor do que o meu chamado de pastora. Eu acho às vezes. Você pode ter mais de um chamado no corpo de Cristo. É só você olhar para Paulo. Paulo era um apóstolo.
Paulo era um mestre. Todos nós nascemos como ministros do Evangelho. Tem um chamado para você. Quer você aceite ou não. Só que isso vai acontecendo conforme o seu amadurecimento, o seu crescimento. Deus não é irresponsável. É por isso que todo aquele que nasce de novo precisa conhecer o caminho do recém-nascido. Nós estamos traduzindo um livro não, uma apostila, vou assim dizer. São lições do pastor Bronk. O pastor Bronk, eu achei fantástico, ele escreveu passos, lições para aquele que nasce de novo, saber exatamente como ele deve proceder, como fazer para se crescer saudável. Porque nós precisamos crescer na nossa salvação. Você não pode ser criança para sempre. Eu amo. Vou pegar aqui as meninas estão aqui na minha frente. A Lívia, a Júlia, tem outras crianças conosco nessa manhã. Se eu pegar a Lívia, que eu consigo pegar no colo com mais tempo. Se eu pegar a Lívia, é gostoso pegar a Lívia no colo, falar com a Lívia. Só que eu, como adulta, eu vou querer que a Lívia cresça. Não quero que ela fique criança para sempre, à mercê de adultos para sempre. Eu quero, meu coração, que a Lívia cresça saudável, que ela seja realmente um bom modelo de Cristo aqui na Terra, que as pessoas possam olhar para a Lívia, as amiguinhas dela, e desejar o que ela tem, que ela cresça saudável, que ela seja uma pessoa digna, que dê um bom testemunho de Cristo no mundo, que as pessoas aceitem a Cristo pelo bom testemunho da Lívia. Mas ela está crescendo, eu quero que ela cresça saudável, como irmã mais velha dela. Eu não quero que ela fique criança para sempre. Nenhum pai quer que o seu filho fique criança para sempre, porque são fases. É por isso que Deus é tão sábio. Nós temos que aproveitar as fases dos nossos filhos, porque eles não serão crianças para sempre, e não serão adolescentes para sempre. Eles vão envelhecer também. Você precisa ensiná-los esse bom caminho pelo seu comportamento. Você tem que se preocupar o que vai acontecer com eles quando você partir. Qual foi a instrução que você deu a eles? Será que você preparou seu filho para realmente viver nesse mundo e guardar o evangelho com força no coração dele? Porque a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela tem que andar. Quando ela for velha, ela não vai se esquecer, não vai se desviar desse caminho. E agora é o momento de nós entendermos o poder da salvação. De que adianta, a Bíblia diz, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta? Pense na pessoa mais rica dessa terra hoje, nos nossos dias. De repente, vem sobre ele uma sentença de morte. Você vai morrer daqui 3 meses. Você tem uma doença incurável. Nada, o seu dinheiro não pode comprar cura. O que ele vai fazer? Ele não vai conseguir levar o dinheiro dele. Ele tem que, no mínimo, começar a se preocupar. E o que vai acontecer comigo? Ele pode pensar, morreu, acabou. Mas esse não é um pensamento muito bom. Porque tem milhares de pessoas que dizem para você que morrer não acabou. Uma vez eu estava vendo uma discussão, entre aspas, uma discussão. Cada um estava defendendo um parecer. Eu estava no Chopin com uma amiga, isso há muitos anos. A gente era colega, ela era professora na universidade, tanto quanto eu. Ela era da área de dentística, minha área era diagnóstico bucal. E nós estávamos com um amigo que veio para a jornada, era um professor, ele tinha dado um curso, a gente foi jantar com ele no Chopin, naquela época. E ela tinha acabado de se converter. Eu tinha falado de Jesus para ela. E ele era espírita, tinha uma filosofia espírita. Então ele está dizendo que tinha reencarnação e estava todo aquele esquema. E ela dizendo que não, que era morrer e era céu ou inferno. Essa era a base da discussão. E eu quieta, não tinha nenhum parecer. Aí ele virou para mim e perguntou, e você, o que você pensa? O que você pensa, Rita?
Eu disse, olha, eu penso como ela. Mas, antes que você fale qualquer coisa para mim, pensa o seguinte, se você tiver certo, comigo e com ela, não acontece nada. Mas se nós estivermos certos, você está perdido para sempre. Pensa nisso. Bom, eu acho que essa fala deu resultado, porque ele se converteu. Ele começou a pensar realmente. Se nós estivéssemos certas, ele estaria perdido eternamente. Então é muito bom você começar a questionar. Nós não estamos em debates com ninguém. A Bíblia te orienta, não fique debatendo com ninguém. Isso não é, e nem se compare com ninguém. Mas você tem que pensar sobre a sua jornada de fé. Como crescer saudável nessa terra. Como saber que você está em um mundo morto, um mundo caído. E o nosso corpo sofre todo tipo de ataque, de enfermidade. Vem tudo sobre você. E você tem que permanecer firme naquilo que você crê. Porque você sabe que a vida continua. Você sabe que tudo isso, você olhar firmemente para Jesus, tudo vai passar, que você vai conseguir chegar do outro lado. E nós precisamos estar unidos nesse único pensamento, para ajudar as pessoas a nascerem de novo. Não porque você sai por aí pregando, mas se for necessário, a Bíblia diz, fale. Se for necessário, pregue. Se não, viva diante das pessoas. E quando elas te perguntarem, te responda. Eu já caí em muitas ciladas, em festas, vou assim dizer, no início da minha caminhada. Às vezes eu estava numa reunião, a pessoa sabia como eu acreditava. E ela me chamava no meio das pessoas e fazia perguntas e queria debater coisas da Bíblia. E eu, às vezes, entrava nas discussões. E eu descobria que aquilo era só para atrapalhar as pessoas. E até que um dia Deus falou isso para mim, eu entendi. Então, quando alguém me pergunta alguma coisa que eu estou fora, estou num contexto que eu olho, que tem muitas pessoas que eu sei que não, que pensam de maneiras diversas, e a pessoa me faz uma pergunta que eu sei que é uma pergunta polêmica, eu digo assim, olha, eu respondo para você, mas eu estou o tempo todo no ministério. Liga para mim, leva sua Bíblia, a gente conversa lá. Porque eu sei que vai dar problema. Porque a pessoa não quer se converter, ela não quer saber de Deus, ela quer simplesmente arrumar polêmicas, que pode ser uma pedra de tropeço para as pessoas. Porque aquele que realmente tem fome pela verdade, ele vai buscar pela verdade. Eu busquei pela verdade. Por isso que eu digo para você nessa manhã, não persiga homens, persiga a verdade. Onde está a verdade? Sobre aquilo que você está pensando, ou sobre aquilo que a pessoa está falando para você. Porque você pode, tudo isso que eu estou falando para você, eu posso mostrar para você na Bíblia. Não estou falando de mim mesma, está escrito na palavra de Deus que precisamos de um Salvador, porque nascemos todos pecadores. E quando eu era uma pecadora, quando eu estava morta espiritualmente, tudo que eu sabia era aquilo que eu vivia como tendo uma natureza caída. Se você pegar uma pessoa que não nasceu de novo e ela é uma pessoa que ela tem a sua própria lei, se alguém rouba, ela mata, se alguém faz alguma coisa para ela, ela revida. Ela acha que está tudo certo. Ele veio pegar minhas coisas, eu dei um tiro nele. Quem mandou ele pegar aquilo que é meu? Quem mandou ele fazer isso? Eu bati mesmo. Quem mandou ele me roubar? Roubei também, ué. Ele deixou ali, eu peguei. Qual é o problema? Eu achei. Ele facilitou. Ele tem uma consciência morta. Quando você nasce de novo, existe uma outra consciência em você. Ninguém mais tem que falar dos 10 mandamentos para você. Os 10 mandamentos, eles ficam impregnados em você. E você deita de um jeito e nasceu de novo. Aconteceu comigo. Naquela noite eu nasci de novo. Eu acordei de um jeito e fui dormir de outro jeito. E no dia seguinte eu não era mais a mesma Rita. Tinha alguma coisa dentro de mim que dizia, não fale assim. Não faça assim. Eu não me sentia mais confortável em fazer coisas que na noite anterior eu achava que estava certo.
Mas quem me falou? Ninguém me falou. O Espírito Santo que começou a habitar em mim, que me deu uma nova consciência, disse para mim: não responda assim para o seu pai. Não responda assim para sua mãe. Não minta assim. Não faça assim. Não fale assim. Eles começam, são pequenos detalhes mínimos. Tipo, não deixa a toalha na cama, pega a toalha. Coisas básicas que você antigamente fazia. E você olha para o banheiro e fala, o banheiro não está muito ajeitado, vou arrumar o banheiro. Você começa a mudar. Porque tem alguma coisa dentro de você que diz, arruma a cozinha. Está bagunçada a cozinha. Você pode arrumar. Você pode fazer. Devolve o troco. Não fica para você. É 10 centavos, mas não é seu. Devolve. Então, coisas que começam a acontecer. Então, comece a pensar nessa manhã. Eu quero fazer uma trajetória aqui. Como que é o caminho de alguém que nasce de novo? Como que ele vai crescer saudável? Vamos pegar na palavra de Deus. Eu vou começar. Pega Atos. Atos conta a história da igreja. Atos é um livro bom, você quer saber como que a igreja começou? Atos. Eu quero falar para você também que tudo é muito pessoal. Não tem a ver com ninguém. É você e Deus e mais ninguém. Minha mãe está aqui, ela não vai me deixar. E se eu mentir, ela vai saber que eu estou mentindo. Quando eu me converti, eu não fiquei convidando a minha mãe para ir nos lugares que eu estava indo. Eu não fiquei falando, tentando convencê-la. Eu não sei se ela vai lembrar, mas um dia eu estava saindo para ir numa reunião. E naquele dia eu estava indo na reunião da irmã Nilsa, que já faleceu, está no céu. Talvez muitos aqui já a conheceram. E a minha mãe perguntou para mim, onde você vai? Eu disse, eu vou na reunião. Posso ir com você? Eu não fiquei falando, graças a Deus, Deus ouviu minha oração. Não, falei, tudo bem. E a minha mãe, depois de mim, foi a segunda a se converter em casa. E assim foi os meus irmãos. A minha irmã foi a última. Depois foi meu pai. Meu pai foi bem interessante, porque eu queria... Porque eu sempre, toda semana a gente ia na igreja. Meu pai sempre ia. E ele, assim, ele ficou muito chocado. Ele não falou, mas eu percebi. Porque eu não ia mais no lugar que ele ia. Então, para um pai, eu acho que isso fica meio desconfortável. E eu disse para ele um dia, pai, me deixa, eu quero que o senhor me ouça só 10 minutos para eu te explicar o que foi que aconteceu comigo. Eu só quero 10 minutos. Deixa eu explicar. Ele disse para mim, tá bom. Eu vou dizer para você o dia. Falei, ok. E todo dia, quando a gente estava almoçando, eu pensava, será que hoje é o dia? Será que hoje é o dia? E depois daquele almoço, ele disse, olha, eu tenho uns 10 minutos. Falei, então, pensei, eu só quero que o senhor me ouça, eu não quero discutir nada. E eu sentei na sala e eu falei do meu coração tudo o que havia acontecido comigo para o meu pai. Ele não abriu a boca, não falou nada. E nós descemos e as coisas continuaram, só que não continuaram do mesmo jeito. Porque passado um tempo, meu pai também se converteu. Nós temos que entender que não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus, é Ele que convence as pessoas, não somos nós que convencemos. Não há poder em mim para te convencer de nada. Quem nos convence é a pessoa do Espírito Santo. E aquele que começa a crescer saudável, ele
É diferente o trajeto da vida dele. Eu me considero uma pessoa que cresceu saudável. Porque quando eu me converti, eu deixei todas as práticas antigas de lado. Eu segui o caminho. Eu fui lendo a Bíblia, eu não desprezei a palavra de Deus. Eu não deixei que pessoas falassem o que elas quisessem para mim, sem que eu soubesse onde estava na Bíblia. É muito importante você conhecer a Bíblia. Pelo menos conhecer os 4 evangelhos, se importar com os 4 evangelhos. É importante você tomar responsabilidade sobre a sua própria vida, não deixar por conta de alguém, porque Jesus não fez assim. Ele disse, olha, eu vou voltar para casa, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar a pessoa do Espírito Santo. E ele é o Espírito da verdade, ele é o Consolador, ele vai estar com vocês todos os dias. Hoje na terra, Jesus não está aqui fisicamente. Ele está em mim e em você, porque a mesma vida que ele tinha, que Deus deu a ele, deu para nós também. Mas quem está conosco, nos guiando a toda a verdade, é o Espírito Santo. É por isso que é interessante, eu vou começar nessa manhã, não vou ler muitas coisas, eu quero mais conversar com vocês, para vocês entenderem, porque é muita coisa, mas eu quero dar um resumo para vocês. Como que se cresce saudável? Atos, capítulo 10, eu vou ler do versículo 44 ao versículo 48. Porque você tem uma nova identidade hoje. Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo, se você nasceu de novo. Existe hoje uma vida nova dentro de você. Aqui conta a história de Cornélio. Cornélio era um gentil, mas ele conhecia o que os judeus pregavam. E ele tinha uma inclinação, ele queria conhecer esse Deus verdadeiro, ele queria conhecer a Deus. Só que ele fazia tudo aquilo que ele achava que era bom. A Bíblia diz que Cornélio dava esmolas, Cornélio era um homem íntegro, ele realmente tinha uma moral boa, era um bom homem se você fosse olhar. Só que faltava uma coisa para ele, faltava conhecer a verdade, faltava nascer de novo. E ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos apóstolos. E como ele era um homem muito influente, ele tinha posses, ele mandou chamar Pedro, pediu para alguém ir trazer Pedro para falar com ele. Só que Pedro era judeu, convertido a Cristo, sim, mas ele tinha muita coisa ainda da religião operando na mente dele. Ele estava orando e Deus mostrou para ele em visão um lençol cheio de aves, de animais impuros, que os judeus consideravam que eles não podiam comer. E uma voz disse para ele nessa visão, mata e come. E Cornélio, e na hora Pedro pensou, não posso comer, é impuro. E aí a voz responde para ele, não considere impuro aquilo que eu santifiquei. O que Deus está falando para Pedro? Hoje existe uma única nação. Eu não faço acepção de pessoas, eu sou o Deus de todas as nações. Todo aquele que vir a mim será salvo. Todo aquele de todas as nações da terra que vir a mim pelo caminho do meu filho será salvo. E a visão acabou e as pessoas que Cornélio enviou bateram na porta. E quando Pedro viu de onde que essas pessoas vinham, gentios, ele entendeu a visão. E ele foi. Olha a importância de você quebrar tradições religiosas. Acho que o primeiro gigante que nós quebramos é a nossa tradição religiosa. Tradição que recebemos dos nossos pais. É difícil? É.
não é? A nossa carne sente, nosso homem exterior não gosta. Mas existe dentro de você uma vida que diz: deixa para trás, segue em frente, não olha para trás. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo, tudo se faz novo. Porque é a sua vida, não é a vida de ninguém. É a sua vida em Cristo. Todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. Está lá em Coríntios isso. Todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Jesus. E você será julgado pela sua consciência que você considerou certo ou errado. E aí você vai receber o seu galardão. Individualmente, cada um de nós. Não vai estar minha mãe, nem meu pai, não vou poder jogar a culpa na minha mãe, não vou poder jogar a culpa no meu pai, nem no meu marido, nem na minha esposa, e ninguém. É você diante do tribunal de Cristo. Aquela pessoa que acha que não existe nada vai estar também diante do tribunal de Cristo. Todos estarão. Quer você queira ou não. Isso não é por imposição, porque quando você começa a ler a Bíblia, você vê que Deus é bom, que Ele te ama. Que Ele quer te salvar de um mundo caído, que Ele quer te salvar da morte eterna. Que Ele quer te levar para este lugar. É como um pedido de casamento. Você quer casar comigo, Pedro? Ele vai falar sim ou não. Não dá para falar mais ou menos. Eu quero casar mais ou menos. O que é mais ou menos? Não existe, eu quero casar. Eu quero papel assinado. Não quero mais ou menos. Então, comece a pensar. E aí Pedro foi. E aqui está uma parte, e Pedro começou a pregar sobre Jesus, sobre Deus. E quando chega no versículo 44 de Atos 10, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O que ele estava ouvindo? A palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, que eram também judeus, porque também sobre os gentios admiraram-se. Vou repetir o 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Olha que interessante aqui. Eu acho isso fantástico, porque é assim que eu creio, que eu acho que é maravilhoso esse princípio. A pessoa nasceu de novo, ministra para ela o batismo com o Espírito Santo. Para ela passar a ser cheia com o Espírito Santo e passar a falar em outras línguas. Falar em outras línguas. Para ser instruída pelo Espírito Santo. Depois começa-se a praticar o quê? A fé, os princípios básicos da fé. Qual foi o outro passo? Batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? É um ato de fé. É você declarar aqui fora o que já aconteceu dentro de você. Você nasceu de novo. E você vai o quê? Sepultar de maneira simbólica o velho homem nas águas. Morri com Cristo. E quando você sai das águas, sai ressurreta, colocada de pé novamente diante do Criador. Isso é ato de fé. Muitos acreditam, e é uma doutrina errada, que o batismo nas águas é a maneira como você nasce de novo. Só nasce de novo se você batizar nas águas, que não é verdadeiro. Como você sabe disso? Lembra do ladrão na cruz morrendo ao lado de Cristo? Ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que aquele ladrão fez? Leu Bíblia? Não. Deu dinheiro? Não. Foi para uma igreja?
Não. Ah, ele orou em línguas? Também não. O que ele fez? Aceitou a Cristo. Nasceu de novo. Com certeza, se ele pudesse descer daquela cruz, ele seria batizado nas águas, ia ser batizado no Espírito Santo, ia seguir Jesus. Ia ter comunhão com aqueles que eram da família de Deus. Com certeza, mas ele teve tempo? Não. Então, nascer de novo não é simples? É. Custa. É de graça. A pessoa tem que entender que é pecador, que nasceu em uma família adâmica, que precisa do Salvador, que precisa de uma vida nova, que o céu é real, como o inferno é real. É por isso que nós temos que fazer de tudo para as pessoas que nós amamos e aquelas que nós também não amamos, que são nossas inimigas, mas que Deus ama. Pensa nessa manhã, olha que chata, a pessoa que mais te persegue, que mais causou transtorno para você. Deus ama essa pessoa tanto quanto te ama, igualzinho. E porque você ama Deus, você quer que ela também conheça a Deus. Não é aquele ditado, você quer agradar o pai, quer agradar a mãe, beija o filho? Não é assim o ditado? Quer agradar o pai e a mãe? Trate bem os filhos. Você quer agradar o seu Pai Celestial? Trate bem as pessoas por quem Ele deu o próprio Filho para morrer por elas. Trate bem essas pessoas. Não machuque pessoas. Não ataque as pessoas. Nós não temos partido. Partido é da carne. Você tem que entender que nenhum ser humano dessa terra pode mudar nada. Só Deus pode mudar. Então não fica brigando por partidarismo, por futebol, tantas brigas eu vejo. Então, alguém pergunta para mim, Rita, o que você é? Se eu for seguir, eu penso, se eu for seguir como meu pai era palmeirense, então eu falo, eu sou do Palmeiras, mas eu nunca assisti filme do Palmeiras, nunca assisti um jogo do Palmeiras. Mas se eu tiver que falar alguma coisa, eu falo, sou palmeirense. Por quê? Porque meu pai era palmeirense. Mas eu nunca assisti, eu não sou de assistir futebol. Mas eu não vou brigar por isso. Então nós temos que começar a entender que nós estamos. Hoje você nasceu de novo. A Bíblia fala assim, eu acho maravilhoso isso, está lá em Colossenses, é um livro curtinho, ele diz assim, olha, comece a pensar não mais nas coisas da terra. Não pense mais que você é palmeirense, Rita, brigando por causa disso. Comece a pensar que você é do céu. Pense nas coisas do alto, onde Cristo está. Não fique pensando mais nas coisas da terra, se preocupando com as coisas da terra. Comece a pensar sobre o céu. A provisão para você, Rita, vem do céu. Tudo vem do céu para você, filha. Não fique mais pensando sobre isso. Não fique mais ansiosa, correndo de um lado para o outro. Mas venha até mim, me conheça, conheça que eu tenho tudo providenciado para você. Eu sou o teu bom pastor. E todos foram batizados nas águas. E Pedro batizou essas pessoas. Vamos para 1 Pedro, já que estou falando de Pedro, 1 Pedro. Primeira epístola de Pedro, lá no final da Bíblia. Capítulo 1, a partir do versículo 14. E você vai perceber, lendo Atos, que quando aconteceu o Pentecostes, todos foram batizados com o Espírito Santo. E todos que estavam lá no dia de Pentecostes passaram a falar em outras línguas. E você, continuando lendo Atos, você vai perceber que todos começaram a congregar, a se reunir. Estavam juntos. Então, estar junto é importante. Se reunir é importante.
Nós temos muitos irmãos que congregam conosco de maneira virtual, online, que nessa manhã estão nos assistindo. E tem um que não foi o primeiro, mas eu posso contar nas minhas mãos, em mais de 30 anos de ministério, não chegou a 10 pessoas que tiveram o mesmo comportamento que o Pablo teve. Pablo mora em Votuporanga e nessa manhã, com certeza, está conosco na reunião, junto com a esposa. E o Pablo veio de Votuporanga num domingo só para se batizar nas águas. Ele andou mais de 200 quilômetros. Isso faz parte da sua caminhada, da sua jornada de fé. Batismo nas águas faz parte. Nessa manhã, se pergunte por que é que eu ainda não fui batizado nas águas? Por que eu não dei esse passo de fé ainda? Por que eu não fiz isso? O que é que resiste dentro de mim? Qual é o pensamento religioso que está resistindo à minha decisão? Já que eu nasci de novo, já que eu me converti a Cristo, que é quem me impede de descer as águas do batismo. E você precisa se reunir, ter comunhão íntima com as pessoas. E você precisa escolher um lugar. Você, junto com Deus, escolhe o lugar que você quer congregar, se reunir. Porque é naquele lugar que você vai crescer saudável, vai ficar enraizado. É importante, a Bíblia diz que nós temos que ter compaixão uns pelos outros, chorar uns com os outros, se alegrar uns com os outros. Porque existe um consolo quando estamos todos juntos, quando o irmão passa uma aflição, você está lá orando junto com ele. Ele está enfermo, você está orando junto com ele para ele vencer aquela enfermidade, para ele sair daquela condição. Quantos nessa manhã que estão comigo aqui conhecem o ministério em si? Sabem que nós temos um site, que nós temos uma rádio online 24 horas. É uma rádio online diferente, porque não tem músicas. Tem poucas músicas. As músicas que são escolhidas pela letra divide uma pregação de outra pregação. Aonde tem pregações do pastor David, do pastor Gary, minhas, de Amarilis. Aonde tem salmos, provérbios. E uma música vem para dividir os blocos das pregações. Porque o nosso foco na rádio online não é música, só isso. É ensinamento, é encorajamento. Para as pessoas que estiverem conectadas com a rádio, ouça pregações de pessoas que nós confiamos, porque nós sabemos que elas pensam como nós pensamos, que elas creem do jeito que nós cremos. Tenha a fé firmada, porque o meu único objetivo é que você cresça saudável, uma doutrina correta, para ter uma fé saudável, uma fé verdadeira. Quantos sabem que nós enviamos cartas, livros, que nós produzimos, escrevemos? Eu, a Marilis, pegamos o pastor Dave, Gary, para enviar para esses detentos, que Deus ama. Nós temos quase 2.000 detentos inscritos no sistema, que recebem cartas, que nós evangelizamos por meio das cartas. Quantos conhecem lá em cima o ministério? Nós temos uma mesa que nós nos reunimos ao redor para ensinar, para falar da palavra. Então, são coisas que você precisa saber sobre o lugar que você congrega, conhecer as pessoas que se reúnem, que pensam como você pensa, que estão junto com você. As pessoas acham que eu sou contra ofertas. Não é porque eu não peço ofertas que eu sou contra ofertas. Estaria contra a Bíblia.
Ofertar é saudável, faz parte da sua jornada de fé, da sua caminhada. Porque você se torna participante de tudo que Deus está fazendo por meio daquele lugar, das almas que estão ganhas ali. Só que há uns anos eu senti de não mais pedir ofertas. Não que eu seja contra elas. Porque um cristão saudável também oferta. Porque ele sabe que todo recurso financeiro que chega a ele é santo. E ele tem prazer de ofertar com gratidão no coração. Para que tudo, todas as almas, todas as pessoas, todo evangelismo feito naquele lugar, ele seja participante, ele participa. Isso é algo que você faz de maneira rotineiramente. Não é uma coisa que você faz esporadicamente. Faz parte da sua caminhada. Isso não é e nunca será peso para você. Porque você vai ofertar no lugar aonde você está sendo alimentado espiritualmente. Aonde Deus te colocou. Porque você orou. Não é de maneira aleatória. Tem um propósito. Então, tudo isso é uma jornada, é uma caminhada de um cristão saudável. É perdoar? Como que você nasceu de novo? O perdão faz parte da sua caminhada. Não dá para você ficar guardando mágoa, ressentimento no seu coração, porque você entende que Deus ama as pessoas e que a falta de perdão é um veneno para você. Não é a pessoa que você odeia que está morrendo, é você que está morrendo, porque você está bebendo um veneno. Por isso que tem o Pai Nosso. É perdoando que eu sou perdoada? É um princípio poderoso? Ah, eu estou com raiva. Sim, mas lute contra essa raiva. Confesse quem você se tornou em Cristo. Hoje eu sou filha de Deus e na nossa família todo mundo perdoa, todo mundo anda em amor. Na nossa casa, nós somos a família da verdade, andamos na verdade. Não somos contra pessoas. Nossa luta, a Bíblia diz em Efésios 6, não é contra pessoas. Nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é no mundo espiritual, contra forças espirituais da maldade, que usam as pessoas contra nós. Eu ia ler muitos versículos aqui de 1 Pedro 1, mas quero terminar a reunião. Eu vou ler, começa do versículo 22. Eu vou pular e depois nós vamos orar, que eu nem comecei a reunião orando nessa manhã. Já foi direto ao assunto. Mas eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus te ajuda. Ele não é contra você. Ele é por você. Então comece a pensar, tem um Deus que criou todas as coisas e Ele não é contra mim, Ele me ama. E não importa o que eu fiz ontem, o que eu fiz há 10 minutos atrás, antes de entrar nessa reunião, eu me arrependi. Eu quero ser da família de Deus. Eu quero perdoar as pessoas. Eu quero ir para o céu. Eu quero escolher o céu. Escolha o céu. É a melhor escolha. Olha só. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Está dizendo, olha, um dia você vai morrer. Vai secar, vai cair de você o seu corpo. Mas a palavra de Deus é fiel, ela permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Continuando no capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Quem se despoja? Você mesmo. De hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas
o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Então, nessa manhã eu quero terminar. Eu queria ler outros versículos aqui dessa carta, que é curta, você pode ler em casa, é uma carta maravilhosa. Aliás, todas as cartas do Novo Testamento são cartas que instruem você a permanecer firme nessa doutrina, nessa sua nova natureza. Você tem uma nova natureza, você nasceu de novo em Cristo. Você é da família de Deus hoje. Quem você é? Filha do Deus Altíssimo. É por isso que você nunca vai encontrar uma placa aí na frente. Porque eu não quero que as pessoas se identifiquem com uma placa. Eu quero que você se identifique com a família de Deus. Somos família de Deus. Família. Nos reunimos, temos prazer, um encoraja o outro com seu bom testemunho, um ajuda o outro nas suas aflições. Isso é maravilhoso. Então vamos anunciar o Evangelho de Jesus, não porque falamos, mas pelo nosso comportamento de fé. E quando alguém te pergunta quem você é, qual religião você é? Eu sou filha do Deus Altíssimo, sou da família de Deus. Eu conheço a palavra do meu Pai. Eu estou indo rumo ao céu. Quer ir comigo? Então, você tem a sua própria vida em Cristo. Batalhe ardentemente nessa manhã para você crescer saudável. Amém? Então vamos orar. Pode ficar como você está. Só inclina a sua cabeça ao Senhor. Fique à vontade, quer ficar de pé, fica, quer ficar sentado, fica. O importante não é a sua postura física externa, é seu coração nessa manhã. Qual é o seu coração para Deus? Você crê nele? Você crê que ele enviou o seu Filho, Jesus, para morrer por nós? Morrer pela família de Adão, essa é a verdade. Jesus foi enviado para morrer pela família, por Adão e pela família de Adão. E um dia nós saímos da família de Adão e entramos para a família de Deus. Você é família de Deus por escolha. Por escolha. Pai, nessa manhã, nós te damos todo o louvor, toda a honra, toda a glória. O Senhor conhece o profundo do nosso coração, o Senhor sabe como pensamos, o Senhor sabe o que estamos enfrentando, o Senhor sabe de onde viemos. Mas nesta manhã, Pai, eu não sei, talvez pela internet você tenha entrado hoje pela primeira vez. E pela primeira vez você está ouvindo o Evangelho de Jesus. E talvez nessa manhã você queira fazer parte da família de Deus. Você queira nascer de novo em Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, é simples como respirar. No teu coração, diga para Deus que você quer ser da família dele. Diga para Deus, Pai, eu quero ser não mais como antes, eu quero ser da sua família. Eu quero ser conhecido nessa terra como filho, como filha do Deus Altíssimo. E nessa manhã eu entrego o meu coração. Eu entrego tudo o que eu tenho, Pai. Eu entrego tudo que eu sou para o Senhor. Eu não quero mais ser como antes, as coisas velhas ficam para trás. Eu faço a escolha, sim, de perdoar quem me ofendeu. Eu faço a escolha, não porque eu sinto vontade, mas porque eu te amo, Pai. Eu quero te agradar. Eu quero seguir a tua instrução. Eu quero fazer como o Senhor me orienta. Eu posso perdoar porque o Senhor me perdoou. O Senhor me perdoou, eu posso perdoar nessa manhã. Muito obrigada, Pai, porque eu quero ir para o céu. Eu quero passar a minha eternidade com o Senhor para sempre. Eu quero continuar vivendo eternamente com o Senhor. Eu quero ir para a Nova Jerusalém Celestial. Eu quero ir ao encontro dos meus entes queridos que partiram antes de mim, Pai. Eu quero ir para o céu com eles. Muito obrigada por esta manhã gloriosa. Muito obrigado pela ministração da tua palavra nesta manhã, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelas dádivas divinas que o Senhor está nos dando nessa manhã. O Senhor está derramando sobre nós dádivas divinas nesta manhã. O Senhor está derramando sobre nós, Pai, toda a provisão que precisamos nesta manhã. O Senhor está agindo no impossível para nós nesta manhã. O Senhor é fiel, o Senhor é
é justo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é o Deus único, Criador do céu e da terra, que enviou o seu Filho por nós. O nosso coração está cheio de gratidão, nós não temos medo, o Senhor nos ama, nós não temos medo, o Senhor nos ama, o nosso coração está cheio de gratidão nessa manhã, Pai. Muito obrigada pela manifestação da cura. Muito obrigada pela tua provisão. Muito obrigada pelo teu amor fiel. A unção está sobre nós nesta manhã, Pai. Unção que salva. Unção que batiza com o Espírito Santo. Unção que batiza com o Espírito Santo. Você que nasceu de novo, você pode falar em outras línguas. E nós vamos te ajudar. Nós, os irmãos de Lins. E nós vamos repetir uma oração. Todo mundo repete comigo, por favor. Pai, nessa manhã, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Eu quero falar em outras línguas, porque está escrito que aquele que crê em Jesus, ele fala em outras línguas. Eu creio, eu posso falar, porque eu creio em Jesus. Oh, aleluia. Agora ninguém fala mais nada em português. Nós vamos soltar o som da nossa voz e vamos deixar o Espírito Santo falar. Oh, ramachorokorabasirikikandamas, chocalarabasorikikandalarabachoroborabaha. Solte o som da sua voz, meu amado, minha amada. Você nasceu de novo. É seu direito falar em outras línguas. Não fale em português, experimenta. É simples como respirar. Solte o som da sua voz, solte o som da sua voz. Não tenha medo. Solte o som, ele vai colocar as palavras. Solte o som, isso mesmo, solte o som. Ele coloca as palavras, não fale em português. Não fale em português. Solte o som da sua voz. Oh, glória! Isso mesmo, não para de falar, não para. Isso é batismo com o Espírito Santo. Solte o som. Deixa o Espírito Santo falar na sua boca. É a melhor oração para você. É o Espírito Santo trazendo o plano perfeito do céu para você nessa manhã. Continua orando no Espírito Santo. Não para, não para. Continua falando em línguas, continua. Fale, solte o som, experimenta. Seja como o seu Dimas nessa manhã que está orando no Espírito. Oh, glória! Solte o som da sua voz. Solte o som, é simples assim, você não está inventando, não está imitando ninguém, é o Espírito Santo te dando a linguagem do céu, é para você isso mesmo, orima, choroborabá, fale em voz alta para você se ouvir falando coisas que você não entende. Isso é batismo com o Espírito Santo. Deixa ele selar você nessa manhã. Obrigada, Pai, pela unção que está aqui. Obrigada pela unção que está aqui nessa manhã, Pai. Obrigada pelo mover maravilhoso do Teu Espírito Santo, nos curando, nos salvando, nos batizando com o Espírito Santo. E o nosso coração tem muita gratidão nessa manhã, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Tu és aquele que nos consola. Tu és aquele que nos fortalece. Tu és o nosso provedor nessa manhã gloriosa. E o nosso coração tem muita alegria, muito contentamento e muita gratidão. Amém. Oh, aleluia. Um domingo abençoadíssimo para vocês.